Já não vivia a euforia de 1902, quando realmente tudo começou. Mas o entusiasmo e o sucesso da grande corrida de automóveis nesse outono entre a Figueira da Foz e Lisboa, que na prática foi a primeira competição automóvel na Península Ibérica, sempre me foram muito próximos. Foi o embrião do clube em que me tornei. Vivia-se a fase final da monarquia constitucional. Nasci Real Automóvel Clube de Portugal a 15 de abril de 1903. Foi meu padrinho o próprio Dom Carlos. Até me desenhou a identidade. Não haveria por essa altura mais de 200 automóveis no reino. Em 1910, com a implantação da República, passaram-me a chamar como todos me conhecem agora: Automóvel Clube de Portugal. O ACP tem hoje mais de 250 mil associados. A história do Automóvel Clube de Portugal é muito do que têm sido os últimos 120 anos da sociedade portuguesa. As primeiras provas automóveis corporizaram-lhe o espírito, moldado ano após ano ao evoluir dos tempos e do mundo. Este percurso tem acompanhado de muito perto a evolução económica e social do país, sempre na defesa de todos os condutores, sempre na busca de serviços de qualidade para os sócios. Antes de estalar o primeiro conflito mundial, já o ACP se alargava ao país para corresponder aos anseios dos sócios, que começavam a aumentar. A meio da década dos loucos anos 20, o ACP organizava campanhas inéditas de sensibilização. O reconhecimento como instituição pública surgiu em 1931, quando nasceu o Circuito da Boa Vista, cenário da primeira prova em circuito fechado no Porto e em Portugal. Com o Estado Novo, nasceu a PIDE, a Polícia Política. O ACP lançava o Serviço de Pronto-Socorro, 2 viaturas totalmente preparadas para desempanagem móvel. Na memória desta década está também o Natal do Sinaleiro, que chegou a todas as capitais de distrito. Com a Guerra Civil a alastrar em Espanha, fomentava-se o turismo interno com a campanha do campismo automobilista. 1937 é também o ano em que pela primeira vez em Portugal foram ultrapassados oficialmente os 200 km/h. Apesar de não interferir diretamente, o país sentiu as consequências e restrições da Segunda Guerra Mundial. O Automóvel Clube, a pedido do governo, ajudou à organização do racionamento de gasolina. Só em 1946 viria a ser retomada a livre circulação automóvel. Vem também dessa época a primeira assistência ACP nos Parques de Fátima. O estacionamento exclusivo para sócios, perto do santuário, proporcionou sempre maior conforto nas deslocações às grandes cerimónias religiosas. A década de 50 começa com a inauguração da nova sede no número 24 da Rua Rosa Araújo, em Lisboa. Eram já mais de 15 mil sócios. Em 1958 trouxe ao Circuito da Boa Vista a primeira prova de Fórmula 1 a contar para o Campeonato do Mundo.
desporto automóvel sempre foi uma das bandeiras do ACP e em 1967, ainda antes do Mundial de Rallys ser realidade, o clube meteu na estrada o TAP Rally de Portugal, que viria a dar brado a nível internacional. Mais tarde havia de se chamar Vinho do Porto e considerado várias vezes o melhor rally do mundo. Rally Portugal, I mean, it's heritage and it's so spectacular and the ambiance is fantastic. Recuerdo mucho cariño de la gente, mucha afición, mucha gente sintiendo y viviendo el rally. O tempo, entretanto, voa. Damos um salto de 50 anos agora para o futuro. Em 1916, o Rally de Portugal atingiu as 50 edições. A festa não podia ser modesta. Já que estamos aqui, por que não dar conta também dos 50 anos do WRC em 2022? Ontem como hoje, o Rally de Portugal foi sempre uma marca do Mundial de Rallys. E por essa razão, a FIA escolheu o agora Vodafone Rally de Portugal para reunir carros históricos e antigos campeões do mundo. É tempo de meter a marcha atrás e recuperar a linha cronológica dos acontecimentos. Vamos a 1973, quando nasceu mais um mapa de estradas ACP. Esta edição teve a particularidade de ser usada no planeamento e na estratégia militar do 25 de Abril, quando os militares avançaram sobre a capital. Com a Revolução dos Cravos, chegaram ao clube as primeiras eleições livres e Francisco Pinto Balsemão ascendeu à presidência. Fixamos agora 1981, mais um marco nesta cronologia dos 120 anos do Automóvel Clube de Portugal. Foi quando o número de sócios ultrapassou os 100 mil. A Fórmula 1 acabou por regressar. 24 anos depois, as emoções tomaram conta do Autódromo do Estoril, com um vibrante e audacioso Ayrton Senna. Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal! Em 1985, ele tirou o pé de uma vez do Nigel Mansell, jogou o carro. Em 1987, viveu-se aquela que foi considerada a primeira competição todo-terreno em Portugal, organizada após o despertar dos portugueses para o Paris-Dakar. A Baja de Porto Alegre rapidamente ganhou estatuto. Os grandes nomes e máquinas do TT começaram então a descobrir o Alentejo. Hoje, a Baja 500 e as 24 Horas de Fronteira são duas das maiores organizações do ACP Motorsport. Em 1997, com o país nas bocas do mundo por causa do massacre de Amarante, considerado um dos crimes mais violentos de que há memória, chegou o tempo da internet e o ACP, adaptando-se aos novos tempos, lançou o próprio website. A entrada no novo século deu aos clássicos estatuto autónomo no ACP. De 2003 foi ano de centenário, 100 anos de Automóvel Clube de Portugal. Mais
mais abrangente, mais eclético, o clube abriu também as portas ao golfe nesse ano. Hoje o ACP Golf é o maior clube de golfe português, divulgando a prática e democratizando a modalidade. É golfe à medida de cada um. O número histórico e simbólico dos 200 mil sócios chegou em 2007. Reconhecido como o maior clube português e instituição pública de defesa de todos os condutores, teve sempre o ACP a prevenção rodoviária como uma das causas. Em 2011, foi o rosto português de uma campanha das Nações Unidas para reduzir as mortes nas estradas em todo o mundo. A década de ação para a segurança rodoviária teve campanhas e ações em cerca de 100 países. Tomaram-se medidas para melhorar a segurança rodoviária com o desenvolvimento de planos nacionais, introdução de novas leis e aperfeiçoamento de legislação. A campanha mundial escolhia em cada país um monumento emblemático para ser iluminado com a cor amarela da ação. Em Portugal, foi escolhido o Cristo Rei. Com várias distinções a nível internacional, o ACP, fundador da Federação Internacional do Automóvel, passou a integrar em 2013 o Conselho de Ética da FIA e em 2015, entre outros, venceu com o ACP Kids o Prémio Excelência em Segurança Rodoviária da Comissão Europeia. Dois anos mais tarde, o Automóvel Clube de Portugal foi distinguido pelo segundo ano consecutivo com o Prémio Inovação da FIA pelo serviço Estrada 24. Não reboca, repara. Em Portugal somos uns afortunados. O sol brilha 250 dias por ano. São mais de 3.000 horas de luz natural que proporcionam um bronzeado único. Temos 850 km de praias de águas translúcidas e mantos de areia dourada. E ainda há quem passe férias na berma da estrada. Em caso de avaria, antes de ligar ao seguro, ligue 808 200 300. O Estrada 24 vai onde estiver e repara o seu carro na hora, para que a berma da estrada não seja o seu destino de férias. A segurança e a mobilidade sempre foram máximas do clube. A partir de 2018, o Observatório ACP acrescentou-lhe conhecimento e o contributo de dezenas de instituições para uma sociedade mais exigente e mais escrutinadora nestas temáticas. Porque de pequenino se faz o caminho, a formação dos futuros condutores e, quem sabe, até de futuros pilotos de competição é uma prática cada casa, com segurança e diversão. A assistência em viagem, outra marca forte desde sempre do Automóvel Clube de Portugal, atingiu em 2018 a excelência em concursos promovidos pela FIA e pelo Grupo ARC, que reúne os principais assistentes em viagens europeus. Com o primeiro serviço de assistência a veículos elétricos em Portugal, criado pelo ACP e que fez escola a nível europeu, o Automóvel Clube de Portugal ganhou o Prémio de Criação de Valor e Inovação. Estes últimos anos são de modernização permanente no ACP. E ter ou não automóvel já nem é condição para ser sócio, com serviços tão diversificados e transversais a várias gerações. Nos 120 anos do ACP, a eletrificação do automóvel é um novo paradigma e um novo desafio. O Automóvel Clube de Portugal está na primeira linha de apoio à mobilidade elétrica e à transição sustentável, com informação isenta, como o estudo de mobilidade elétrica em Portugal e o lançamento de novos serviços. Vem aí também o Grande Prémio ACP Elétrico do ano. O Automóvel Clube de Portugal, no fundo, faz parte da história de Portugal. O Automóvel Clube de Portugal tem uma história muito rica no que diz respeito à assistência aos seus sócios. Há novos desafios na sociedade portuguesa, no que diz respeito à mobilidade, e, portanto, o ACP estará sempre na vanguarda para defender esses valores de mobilidade
porque no fundo hoje em dia o ACP é mais do que um clube automóvel, é um clube de mobilidade. A nossa próxima batalha será, no fundo, acompanhar a eletrificação dos veículos, porque nós temos capacidade, não só a nível técnico, como a nível empresarial, de poder acompanhar com outros parceiros a eletrificação dos automóveis, assim como o carregamento para essa eletrificação. ACP 120 anos. A história vai continuar.